Olá a todos, eu sou Flora Oliveira, sou doutoranda em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco e sou professora da Faculdade Imaculada Conceição do Recife. Além disso, também sou advogada trabalhista. E estou aqui agora, neste momento, para conversar com vocês sobre os impactos do teletrabalho nas relações profissionais. Para isso, farei uma perspectiva legislativa e um contexto desse tipo de trabalho, dessa modalidade de trabalho na pandemia e qual é a minha perspectiva para o futuro do teletrabalho nas organizações, nas corporações e nas relações profissionais, certo? Então, no primeiro momento, é importante frisar que o direito trabalhista brasileiro ele tem a herança da Revolução Industrial. Então, permanece ainda na nossa CLT, na nossa legislação, que ela vem com o tempo sendo constantemente atualizada, mas nós temos sim um resquício lá do Estado Novo, da Era Vargas, que pega essa tendência ocidental de tornar o trabalho única e exclusivamente funcionando. A relação trabalhista ela só vai resistir e ter sua regulamentação, jornada, remuneração dentro de um único local. Essa herança vem da Revolução Industrial, posteriormente dos períodos tayloristas e fordistas. Essa forma de organização trabalhista é muito comum para o trabalho industrial, o trabalho operário, né? Então, a gente tem essa herança e esse pensamento, essa conduta só vem a modificar lá para os anos 90, nos anos 2000, com principalmente a terceirização das relações de trabalho. Nós temos a participação de um terceiro aí, que é a empresa interposta, que vai intermediar uma mão de obra, e passa a mudar essa relação de trabalho. Com a terceirização, eu posso deslocar parte da minha empresa para outra empresa. Então, atualmente, por exemplo, é muito comum termos grandes indústrias com pouquíssimos funcionários. Por exemplo, a Nike, né? A fábrica da Nike, ela é funcionário mesmo da Nike, ela tem poucos funcionários que vão ter aí funções chaves. Já a indústria ela acaba sendo terceirizada, os seus setores de produção acabam sendo terceirizados. E aí, com essa modernização, nós temos na nossa legislação trabalhista, em 2011, certo? A modificação, a atualização de um dispositivo que passa a ter a seguinte redação do artigo 6º da CLT. A CLT, esse artigo 6º, em 2011, passou a ter a seguinte redação, no seu parágrafo único: os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e direitos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Essa relação de trabalho, esse tipo de relação do trabalho remoto veio a tutelar pessoas que não trabalhavam dentro da empresa, mas que tinham um instrumento telemático de controle de envio dessa produção. Então, esse instrumento telemático, que poderia ser um pager, um bip, um computador, um software específico, um iPad, ele, com esse software específico para a advocacia, por exemplo, PJE, para quem trabalha na contabilidade, diversos softwares aí de entrega de impostos e de tributos, esse software passa a ter a característica da subordinação, ou seja, eu consigo auferir, eu enquanto empregador, consigo auferir a produtividade desse funcionário, já que ele não está mais dentro da empresa, ele está agora em qualquer lugar, mas ele encaminha a sua demanda via instrumentos telemáticos. Então, essa relação, esse dispositivo atualizado em 2011, não trazia grandes modificações. Ele continuava sendo um trabalhador, certo? Tutelado pelo artigo 2 e 3 da CLT, ele tinha sua jornada respeitada. Ele só tinha instrumentos telemáticos que serviam para conduzir a sua demanda e tinha aí toda a sua proteção jurídica trabalhista.
Posteriormente, em 2017, nós tivemos a atualização da CLT com mais de 200 artigos, com a famosa reforma trabalhista. A reforma trabalhista, que chegou à CLT através da Lei 13.467, ela traz um título novo específico chamado teletrabalho, do teletrabalho. Então, nós temos hoje, lá no artigo 75 da CLT, letras A até E, a forma de trabalho que vai ser funcionada remotamente, à luz muito semelhante ao que diz aí respeito o artigo 6º da CLT. Mas agora, quem trabalha de forma telemática, ou seja, através do teletrabalho, precisa registrar isso no seu contrato de trabalho, é um empregado perfeitamente tutelado e conduzido, mas ele precisa ter essa regra registrada em seu contrato de trabalho e vai trabalhar fora da empresa. Ainda que ele venha a participar de alguma reunião de formação, de alguma diretriz dentro da empresa, isso não vai descaracterizar o teletrabalho, certo? E aí, esse trabalhador, à luz da reforma trabalhista, não terá que registrar jornada, ou seja, ele também, consequentemente, não terá direito à fruição de jornada extraordinária. Um grande debate ao tempo contemporâneo à reforma trabalhista foi sobre a questão da saúde e de segurança do trabalho, porque esse dispositivo, esse artigo 75, não trazia disposição sobre a obrigação da empresa de pagar internet, pagar uma mesa adequada, uma cadeira adequada para que esse funcionário conseguisse trabalhar. O que a empresa tem que fazer é alertar o funcionário dos riscos desse trabalho, os riscos ergométricos desse trabalho e anotar quais são os custos, tá? Mas a própria CLT ela não traz essa obrigação expressa de que o empregador precisa responder por esses custos. E aí a gente chega em 2020, pandemia, coronavírus, modificações das relações de trabalho. E aí nós tivemos diversas medidas governamentais que surgiram para registrar e tentar garantir o emprego. Dentre elas, eu vou narrar aqui uma medida provisória de número 927, editada em 22 de março de 2020. Essa medida provisória, em seu artigo 3º, traz 8 saídas para que as relações de trabalho elas tenham a sua manutenção, mas não mais dentro da empresa. E aí, essa MP ela traz diversas saídas para que esse emprego seja mantido e esse trabalhador ele tenha ou uma folga temporária, ou uma utilização de banco de horas, um diferimento do recolhimento do FGTS. Mas aqui eu vou falar principalmente do deslocamento da função que era desempenhada presencialmente e passa a ser desempenhada via teletrabalho. E aí, a primeira saída dessa MP é utilizar a via do teletrabalho. E ele vai conceituar no seu artigo 4º o que é o teletrabalho. O que é interessante, pessoal, é que essa medida provisória ela traz um conceito de teletrabalho mais amplo do que aquele visto no artigo 6º, do que aquele visto no artigo 75. Ele vai falar de trabalho remoto ou à distância, interpretado como se teletrabalho fosse. Então, quais são os cuidados que eu preciso ter com o teletrabalho? Eu preciso registrar essa informação, essa modificação no contrato de trabalho e ter esse cuidado quanto aos equipamentos. A MP ela vai além, o seu artigo 3º e os seguintes vai além da CLT, do artigo 75, e diz que o empregador ele pode sim apresentar equipamentos, doar equipamentos. Esse equipamento aí, essa doação não terá natureza salarial, por exemplo, internet móvel, notebook, não terá natureza salarial, mas doando esse equipamento, eu posso sim aí favorecer e de uma forma ou de outra instrumentalizar a execução desse trabalho que passará a ser remotamente, tá? E aonde eu quero chegar com esse percurso legislativo? Pessoal, o trabalho remoto, ele era muito comum para os profissionais liberais, né? Aqueles que trabalhavam mediante software, aquele que tinha o trabalho ali via inteligência.
que ele tinha essa perspectiva. Mas o que nós estamos vendo hoje, em tempo de pandemia, são pessoas, trabalhadores, que jamais pensaram em utilizar o teletrabalho. Então, o computador, essas vias informáticas, informacionais, de telepatia, de teletrabalho, não só o computador, mas qualquer tipo de software, está favorecendo e está instrumentalizando diversas profissões que jamais poderiam pensar em utilizar esse tipo de trabalho. Por exemplo, um serviço educacional, o ensino em todas as suas circunstâncias, desde o primário até o ensino superior, utilizando a via do trabalho remoto, das aulas virtuais. Uma outra situação que eu acho interessantíssima é o trabalho do profissional de educação física. Ele está ali conduzindo o treino via instrumentos telemáticos. Um outro exemplo é um outro tipo de professor, de docente, de instrumentos musicais, que ele está ali acompanhando a percepção musical desse aluno. Então, fica a questão. Nós temos corpo legislativo que permite e dispõe o teletrabalho. Pós-pandemia, pós-Covid-19, será que as relações profissionais serão impactadas pelo teletrabalho? Será que nós teremos cada vez mais uma vida virtual trabalhista do que uma vida presencial trabalhista? Particularmente, eu creio que sim, pessoal. Que em todos os cenários, principalmente focando aqui no custo da operação e nas facilidades dessa operação, levando em consideração a vida do empresário e a vida do empregado. Eu creio que o trabalho prestado remotamente, ele tende a ser a nova característica do trabalho atual, global, não é só no Brasil, tá? Porque a pandemia veio a mostrar que é possível sim ter esse tipo de relação. Então fica aqui o debate, a reflexão sobre o teletrabalho e os seus reflexos na vida profissional. Eu fico à disposição de vocês para maiores esclarecimentos. Um abraço.